eu peguei hoje a história do homem mais rico do mundo. Ô bispo, o homem mais rico do mundo hoje é o Elon Musk. Não. Segundo estudos, nenhum homem se comparou a Salomão. Ninguém. Nenhum homem hoje na terra, trilhões, não chegaria próximo do dinheiro, da fortuna que Salomão teve. Por isso que a Bíblia diz que não houve nenhum homem rico como ele, e nem haverá tamanha grandeza que Deus o fez. Amém, gente? Segundo Crônicas 7:11 diz: aliança do Senhor com quem? Com Salomão. Aliança com quem? Com o Senhor, com Salomão. Esse é o segredo principal de prosperar. Você ter uma aliança com quem? Com Deus. Mas não basta só ter aliança de oração e intimidade. É preciso ser intrépido. É preciso crer que você é um escolhido e que você não vai passar por esta geração sem ver e sem experimentar o que a Bíblia diz que é o melhor dessa terra. Diga glória a Deus. Diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor. E a casa de quem? Do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente fez o quê? O efetuou. Ele queria algo para a casa de quem? De Deus, mas ele também queria algo para a sua casa. E Deus fez ele ser prosperamente efetuar e conseguir, porque ele tinha o desejo de tanto a obra de Deus crescer, como também ele crescer. Deus não tem problema em fazer você prosperar, pelo contrário. Eu entendo que a sua prosperidade, eu sempre falo isso aqui, é a prosperidade da obra de quem? Mas você tem que ter vida com quem? Porque de tudo que passar na tua mão, a parte do Senhor você vai separar. E Salomão fez isso. Deus foi prosperando tanto a vida dele, que ele conseguiu terminar, concluir as obras. Eu quero que você entenda que Deus trouxe você aqui hoje para concluir os seus sonhos também. Deus tem sonhos? Tem. Quer salvar você, quer transformar a sua vida, quer ver a sua vida abençoada. O maior sonho de Deus a seu respeito é que você esteja na casa dele e amanhã vá morar com ele. Mas ele também sabe que você tem sonhos pessoais, porque a Bíblia diz que Salomão terminou a casa do Senhor e também a casa dele. Então a primeira promessa que eu quero profetizar aqui é que você será próspero e você vai terminar os seus sonhos também. Diga glória a Deus. Uma coisa que você tem que lutar é não deixar os seus sonhos intermináveis. Às vezes, quando você começa um projeto, aí você sonha: poxa, quando chegar lá, eu vou ser feliz, eu vou realizar esse sonho, vai acontecer, vai dar certo e tal e tal. Só que aí vem as lutas. A vida nem sempre sai do jeito que a gente quer. Aí, por exemplo, eu sonhei em fazer uma faculdade, mas de repente fiquei grávida, bispo. E aí eu tive que trancar minha faculdade, eu abri mão desse sonho, ou eu quebrei a minha empresa, ou eu me casei e abri mão do meu sonho. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra do Senhor é: volte a sonhar. Mas o sonho estava lá atrás. Não existe sonhos para Deus impossíveis. E conclua os seus sonhos, termine os seus sonhos, procure buscar a realização dos seus sonhos. Eu estava lendo sobre Davi. Quando Davi matou o gigante, Davi, que é o pai de Salomão, quando ele mata o gigante, ele lança a pedra e o gigante cai. Ele não só deixa o gigante caído, diz a Bíblia que ele vai até o gigante e com a espada que estava na mão do gigante, ele corta a cabeça do gigante e ele então ali encerra aquele ciclo. Você tem sonhos, você não deve deixar os seus sonhos só para depois.
não conseguiu realizar um tempo, outro por causa disso, então a palavra de Deus para você diz: volte a sonhar. Volte a sonhar com a casa própria, volte a sonhar com um casamento feliz. Mas bispo, eu tentei, sabe, eu me casei uma vez, eu fui infeliz, sabe, eu me magoei muito. Isso não quer dizer que o que Deus tem para você vai ser da mesma forma que você teve, porque Deus é o Deus que faz tudo novo. Fala assim: o meu Deus faz nova todas as coisas. Irmão, o mês de junho que vai vir por aí, nós vamos fazer aqui os 5 domingos da nova história, porque Deus vai escrever uma nova história. Deus é especialista. Sara era para ser uma mulher, era para ela nasceu estéril, e era para ela morrer o quê? Estéril. Mas Deus não colocou um ponto final na esterilidade, pôs uma vírgula e disse: Sara será mãe, e foi mãe na velhice. Quem entende o que eu estou dizendo? Deus pode fazer coisas. Tem gente que acha assim: bispo, eu já estou com 60 anos, 65 anos, eu estou com 70 anos, você acha que eu ainda vou sonhar? Por que não? Você está vivo, você está viva. Não existe para Deus impossíveis em todas as suas. Então a palavra de Deus é: volte a sonhar. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem está entendendo a palavra aí? Você está, irmão, quando ele está dizendo assim: se o céu ficar fechado, olha lá, vamos ver as dificuldades, de modo que não haja chuva. O que ele está falando? Seca. Existe um período da nossa vida de deserto. Talvez você está vivendo exatamente esse período hoje. Bispo, parece que na minha horta não está chovendo, está dando tudo errado, as minhas coisas estão indo de mal. Continua: se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra. O gafanhoto é aquele que vai destruindo. Você tinha e hoje eu não tenho mais. Bispo, eu já tive carro, hoje eu não tenho. Eu já tive moto, hoje eu não tenho. Eu já tive casa, hoje eu não tenho. Tem gente que já experimentou o melhor dessa terra e hoje está experimentando o fel, o azedo. O que eu devo fazer, bispo? A Bíblia está ensinando. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o que ele fala? E orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é sarar a terra que está seca? É encharcar ela de água a ponto dela poder voltar a dar vida e crescimento. O que é sarar a terra que está doente? É trazer o tempo de cura. O que é sarar a casa que está sempre em brigas, aquele casamento que está só, cada vez mais o casal está em silêncio. Sabe o que? Você sabe quando você começa a ver o divórcio? É quando o casal já não se fala mais, está errado. Porque quando você já começa só a se calar, você já está se afastando. Então o diabo, ele quer isso, ele quer que o seu casamento dê errado, ele quer que sua família dê errado, ele quer que seus filhos fracassem, ele quer que você desista, e quer que você entre numa depressão, entre numa situação de angústia, fique, não, a minha vida para mim não dá. Aí você fica se comparando com os outros nas redes sociais. Olha, essa família é feliz, esse casal é feliz, olha o que eles estão comendo no restaurante, olha para onde eles estão passeando, e você vai se frustrando. Mas a palavra de Deus é: eu vim hoje para sarar a sua terra,
Deus veio trazer um tempo de sarar, um tempo de cura, curar a sua vida financeira, curar a sua saúde, curar a sua família, curar seu casamento. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui ou não? Eu quero ouvir um glória a Deus de quem acredita nessa palavra, porque Deus não está morto, Deus não é o Deus que ficou velho, o nosso Deus não está velho, o nosso Deus continua vivo e operando. Irmão, quando Deus colocou no meu coração esse propósito dos 3 dias, Deus falou comigo: eu vou despertar um tempo de avivamento. Não é religião, não importa se você é membro da igreja, se não é, se você está aqui, Deus está falando com você, eu vou abrir as portas para você. Mas lembra que Ele falou também? Se o meu povo se humilhar, me buscar, mas também se converter dos maus, o quê? Não adianta você querer ser abençoado fazendo coisas o quê? Então, endireita a sua vida, começa a buscar, vai se afastando, vai tirando aos poucos. Não consegue tirar tudo de uma vez? Vai mudando aqui, ó. Poxa, eu bebia, não vou beber mais. Eu fazia isso, não vou fazer mais. Vai mudando e vai procurando agradar quem? Que você vai ver que Deus vai começar a se aproximar de você, e Ele vai comprar a tua briga, e Ele vai lutar pela sua causa, e Ele vai mudar a história da tua vida. Fala assim: Deus ainda está escrevendo. Fala, Deus ainda continua escrevendo sobre mim. O ponto final não foi colocado ainda não, meu irmão. Ainda tem muita história para contar de você. Quem recebe isso em nome de Jesus? Mas pelo diabo ele botava um ponto final agora, encerrava a tua carreira, desistia você. Fala para Satanás: fica querendo, porque a caneta verdadeira está na mão do arquiteto que continua ainda desenhando uma nova história na minha vida. Você recebe isso? Aí ele diz assim: estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Aqui, ó, onde você está, aí nesse lugar. Essa casa é simples, irmão, mas eu tenho certeza que os olhos de Deus estão abertos aqui. Se eu pudesse, esses dias eu tentei contar, pegar na televisão, quantos milagres nós ouvimos e escutamos de pessoas que vieram. Eu estou falando de janeiro. Nós estamos agora entrando no 6º mês, não chegou ainda 6 meses, vamos entrar no 6º mês, e já não podemos contar os testemunhos, sim ou não? Se você veio domingo, se você veio terça, se você veio numa reunião, você viu alguém levantar e dizer: Deus abriu a porta, Deus fez isso, Deus curou isso. Ontem a senhora dava o testemunho: Deus tirou meu irmão do hospital, eu vim domingo aqui, ele estava na UTI, quando cheguei em casa, ele já estava indo para casa. Esse é o Deus que não para de trabalhar por nós. Ele vai trabalhar na tua vida, meu amado. Não foi à toa que você veio aqui, não. Quem recebe isso? Daqui a pouco, faz uma oração sincera. A oração que agrada a Deus não é aquela oração: oh Pai, oh Deus. Isso é o mundo. As pessoas pensam que a oração bonita é aquela oração cheia de palavras lindas. A oração que toca o coração de Deus é a oração da alma, é aquela oração sincera, é aquela oração que às vezes nem sai direito palavra, mas ela sai em forma de lágrima, ela sai em forma de coração. Ela diz assim: Senhor, se o Senhor puder mudar minha vida, o Senhor me muda. Lembra daquele pai que falou assim: se o Senhor puder me ajudar, me ajuda. E o Senhor falou: não é se pode, tudo é possível. E ele chorando falou assim: então perdoa a minha falta de fé. Jesus falou assim: você tem muita fé, irmão. A fé que você acha que é pouca, você vai ver o que eu vou fazer na vida do teu filho. E a Bíblia diz que Jesus libertou o filho dele, e ele foi para casa com o filho liberto. Sabe, às vezes a gente fica focado muito em religiosidade e esquece que Deus quer sinceridade. Deus não está procurando palavras bonitas, mas palavras verdadeiras do seu coração. Porque escolhi, olha só, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração. Fala aí, que dia? Que dia? Todos os dias. Inclui segunda-feira? Segunda-feira Deus também está com os olhos fixos aqui? Então eu vim dizer para você, eu tenho uma notícia boa. Se você está doente, os olhos do médico dos médicos estão aqui olhando para você hoje.
Se você está com portas fechadas, aquele que vai na frente abrindo todas as portas, os olhos dele estão aqui. Então a sua próxima oração, não tenha dúvida que o grande mestre, o Todo-Poderoso, trouxe você aqui para realizar o seu sonho, para fazer as suas mãos prósperas. Não duvide de que você é capaz. Às vezes a gente fica dizendo, eu não vou começar um negócio. Sabe, muita gente sonha em ter um salário melhor, e às vezes tenta, não, eu vou tentar vender isso, eu vou tentar vender aquilo, eu vou começar isso, mas ela nunca começa, porque ela está sempre esperando assim, eu estou esperando a hora certa. A hora certa é agora. A hora certa é você começar. A hora certa é você dar o primeiro o quê? Mas bispo, eu não tenho condição, eu sou pequeno. Irmão, tem gente que hoje só é grande, porque deu o primeiro o quê? Passo. Fez a primeira venda, começou o primeiro negócio, e caiu, e deu errado, mas ela acreditou. Então acredite nos seus sonhos, acredite que você vai prosperar, assim como Deus levantou Salomão, porque Deus não pode levantar você? E eu vim aqui hoje orar, para que a sua vida prospere, para que dê certo. O seu sucesso é o sucesso da obra de Deus, diga glória a Deus. Quem quer que o Senhor responda a você? Você tem certeza que aqui é a casa dele? Tem certeza que os olhos dele estão fixos aqui? Então aproveita essa noite e se derrama, rasga o coração. Sabe, eu sei, eu estou sentindo uma unção tão grande aqui nesse lugar hoje. Eu tenho certeza que você aí na cadeira deve estar sentindo a mesma coisa que eu. E eu estou pregando aqui e o Senhor está me mostrando que Ele vai fazer obras completas na tua vida, vai escrever coisas lindas a teu respeito, porque esse é o Deus que eu creio, pessoal. Não é o Deus da igreja mundial apenas, mas é o Deus que Ele disse assim, todo aquele que invocar, todo aquele que chamar, todo aquele que se humilhar e me buscar, eu sararei a sua terra. Deus pode sarar a sua terra ou não? Vamos pedir para Ele curar hoje tudo aquilo que precisa ser curado, sarar. Fecha a sua Bíblia aí então, fica de pé no seu lugar e vamos adorar Ele, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração e de todas as maravilhas em nome de Jesus.